Bom dia. As misericórdias do Senhor são as razões para nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, são novas a cada manhã, se renovam a cada dia e são grandes e maravilhosas. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês duas palavras: não temas. Eu estava vendo um documentário nessa semana. A jogadora de tênis Serena Williams, em 2001, ainda não era tão famosa como é hoje e como seria, estava ainda iniciando, e ela vai para uma final contra uma belga, Kim. O nome dela era Kim. E em 2001, num torneio de Indian Wells, e era para ter acontecido antes uma semifinal entre ela e a irmã dela, a Venus Williams, mas a irmã dela passou mal, e então a Serena Williams foi direto para a final com essa belga. E no dia que ela foi disputar nos Estados Unidos, ela sendo americana, e o pai dela com a irmã dela descendo na arquibancada, todas aquelas pessoas que estavam no ginásio ali, olhando para ver o jogo, começaram a vaiar e a xingar a família dela e ela. E o pai dela lembra que ele passando e descendo a escada, ele ouviu alguém falar: se não fosse esse tempo eu ia enforcar você, seu negro. E eles desceram, tomaram o seu lugar ali no camarote, e a Serena começou a jogar, e tudo o que ela fazia eles vaiavam. E ela foi perder o primeiro set e continuou sendo humilhada, xingada, e ela chorando, jogando, chorando. E num dado momento daquele tumulto, daquela tempestade, daquela ignorância, né, de racismo, tudo, ela ouviu uma voz feminina no meio de tudo aquilo: vamos, Serena, você consegue. Ela tinha perdido o primeiro set, no segundo set estava 4-2 para Kim. E a Serena, por causa dessa palavra, desse grito, vamos, Serena, você consegue, ela reuniu forças para enfrentar toda aquela tormenta, todo aquele burburinho, aquele xingamento, aquelas vaias. E ela então vence o segundo set e vence o terceiro set e é campeã. E depois ela vai dar a sua palavra, que todo torneio é isso, o campeão vai falar. E ela fala, não com raiva, com rancor, não. Ela fala que ela é campeã, se sente feliz e que ela ama todas aquelas pessoas. Mas ela disse que por dentro ela estava louca para ir embora dali, sumir. E Serena Williams demora pelo menos 13 anos para voltar nesse mesmo torneio. Ela nunca mais queria voltar, mas depois ela voltou em 2014. O que nós gostaríamos de compartilhar é que no meio do nosso turbilhão, no meio das nossas situações que nós passamos, de angústia, de tristezas, de lutas, às vezes a gente não consegue, aquilo que eu falo muito, né, ver a luz no final do túnel, e a gente tem dúvidas, e a gente se entristece, o nosso coração fica pesaroso, a nossa mente com aquele turbilhão de pensamentos de que não vai dar certo. Eu tenho alguns textos bíblicos aqui, iniciando em Êxodo, com o chamado de Moisés. O chamado de Moisés, onde eu vejo esse turbilhão de sentimentos, de pensamentos negativos, e eu vejo uma frase que é dita, né? É uma frase que é dita por Deus. E então Deus, no capítulo 3 de Êxodo, Deus chama Moisés para que ele pudesse ir contra o faraó, para libertar o povo de Israel. Bom, o faraó, na verdade, era o cara mais poderoso da época, né? O Egito era o país mais poderoso, com um grande exército. E quando Deus chama Moisés, imaginam que Moisés deve ter passado o sentido de estar ali para enfrentar o cara mais poderoso da terra, né? E Deus manda que ele fosse. E o nosso amigo Moisés vai dar um monte de desculpa, inclusive a desculpa de que ele era gago, né? Como é que ele poderia falar se ele tinha uma gagueira? Ele era pesado de língua, diz o texto. Mas aí Deus fala com ele e fala o seguinte: vai que eu estou te mandando, eu vou te enviar você contra Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito.
né? Aí o Moisés vai falar, mas quem sou eu, né, para fazer isso, para chegar diante de Faraó do Egito e tirar os filhos de Israel de lá? E aí vem uma palavra do Senhor, no verso 12 do capítulo 3, que é justamente aquilo que eu entendo que aconteceu com a Serena. Ela não sabe quem foi que falou, ela não sabe quem foi que gritou para ela, vamos Serena, você consegue, no meio aquela balbúrdia, no meio daquele ódio todo grande que estava ali, daquele povo, todos eles brancos, né? Brancos diante de uma família negra que estava disputando uma final de torneio. Então ali está uma palavra que Deus dá para Moisés. Ele diz assim no versículo 12, né, do capítulo 3. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Hoje, quando eu olho isso aqui, né, não 100%, não posso dizer também 100%. Eu entendo a fraqueza de Moisés, eu entendo o pessimismo, eu entendo a luta interna de Moisés, eu entendo a falta de coragem dele, porque nós também passamos as mesmas coisas, né? É interessante porque aqui existe um diálogo entre Deus, o próprio Deus, e Moisés, né? Nós temos apenas algo meio assim, meio nebuloso, de nós lermos a Bíblia, acreditarmos naquilo que está sendo dito aqui, e com as nossas lutas, com os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dúvidas. Então eu creio que nós somos mais otimistas e mais esperançosos e temos mais fé que Moisés, porque aqui está ele falando, né, com Deus ali, um diálogo. Nós temos aqui o livro que é a Bíblia, e nós acreditamos, mas nós não vemos e nós não ouvimos, né, Deus falar conosco, olha, Geraldo faz isso aqui, né? Mas é interessante que Deus vai nos afirmar para que Ele iria conosco, que Ele vai conosco, Ele está conosco. Isso o texto bíblico vai nos dizer em vários momentos. E diz para Moisés, eu estou contigo, o que importa na verdade é isso. Então quando eu olho para hoje e vejo aqui, nossa, Deus falou que estava com ele, então o negócio ia dar certo, né? Só que nós não temos essa afirmação, essa afirmativa, olha, eu estou contigo, a não ser pela nossa fé, que nós cremos que o texto bíblico nos diz por várias vezes que Deus está conosco, né? Que é aquilo que eu tenho visto na Bíblia, talvez por mais de 350 vezes, que é uma palavra que diz, não temas, não temais. Esse é um jargão que percorre toda a Bíblia, não temas. Como assim não temas? No meio da situação, no meio da tempestade, no meio dos horrores, no meio das dúvidas, no meio da lida, da luta, né? Não temas. Que é o que Deus vai falar para Josué. Moisés morre, não vai entrar na terra prometida. Deus levanta Josué para comandar aquele povo. Josué era o segundo de Moisés, o braço direito de Moisés. E ele então vai ser agora o dirigente, o governante, o general que vai levar o povo de Israel para dentro da terra prometida. E logo no capítulo 1 de Josué, no verso 9, Deus fala com Josué, está dizendo para ele ser forte, e no verso 5 também diz a mesma coisa que diz para Moisés, olha, serei contigo, eu vou ser contigo, então você é ser forte e corajoso, né? Não vou te desamparar, não vou te deixar, seja forte e corajoso, né? Mas aí no verso 9 ele vai dizer, não te mandei eu, fala para Josué, né? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. A mesma coisa que falou para Moisés, não temas, né? Eu sou contigo. E aqui também está dizendo para Josué que depois vai entrar com o povo na terra, eles vão lutar para conseguir alguns territórios ali para o povo de Israel e as suas tribos, no caso, sobreviverem. Então nós temos, dentro desse contexto nosso de hoje, nossas lutas, né? As nossas dúvidas, porque Moisés teve dúvida, o Josué teve dúvida, Moisés teve medo, imagina também Josué teve medo também, porque não tenha medo, ser forte, não tenha medo, só que eu sou contigo. E vem essas duas sentenças dizendo para Moisés e também para Josué, para não temerem, para não ter receio, porque Deus era com eles. Né? E esses homens vão, Moisés, nós sabemos a história dele, que consegue levar o povo de Israel por um bom tempo e estabelecer ali uma ordem religiosa de culto a Deus, prepara o povo como um exército.
e também politicamente como uma nação. Josué também vem com o mesmo sistema e leva o povo a entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Então nós vemos essa situação no Antigo Testamento, mas tem também passagens no Novo Testamento que nos dizem a mesma coisa, principalmente com o maior dos personagens bíblicos que nós temos, que eu entendo aqui, que é Jesus. Né? Jesus vai falar por diversas vezes para que as pessoas não tenham medo, né? Porque ele está ali. E num dado momento, nós temos aqui em João, no capítulo 6, a partir do versos 17, Deus então, Jesus fez um pouco antes os milagres dos pães para alimentar a multidão, e agora ele vai, seus discípulos vão tomar um barco e vão atravessar o mar da Galileia, né? o Genezaré, atravessar aquele lago lá. E nos diz aqui o texto: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, né? E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, uns 6 quilômetros mais ou menos, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, né? Então eles têm essa visão de Jesus andando, vindo, e no momento não sabiam o que era aquilo, era um fantasma, né? Alguns textos dizem é um fantasma, e o mar já encapelado, o mar lá revolto, e o vento batendo, e eles, mesmo sendo pescadores já experientes, profissionais, estavam com receio daquilo, né? Mas Jesus disse para eles, né? Lhes disse: sou eu, não temais, não temas, né? Sou eu. É a mesma coisa que Deus está dizendo para Josué e dizendo também para Moisés: estou contigo, sou eu, não tema, não tenha medo, não tenha receio, porque eu sou contigo. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino, né? Um velho cântico diz: com Jesus no barco, nós vamos muito bem. E Jesus então entra no barco, e o barco vai então atingir o destino que Jesus tinha dito para que ia acontecer, que eles iriam para o outro lado, para Cafarnaum. Então nós temos então esses exemplos. Nós temos um exemplo de uma mulher, aqui não foi Deus que falou com ela, não foi nada, foi uma pessoa que gritou, né? Eu até posso acreditar que no meio daquela confusão todinha, daquele ódio imenso, ali apareceu alguém que foi tocado por Deus ali para falar: vamos, Serena, você consegue, né? E ela então reverte e sai vitoriosa, para desmoralizar todo aquele ódio, todo aquele racismo, né, que estava ali, daquelas pessoas ali. Então, não temas, não temas, eu sou contigo, disse aquilo que Jesus está falando, né? Eu estou contigo, eu vou com você. O texto bíblico nos diz que Jesus deixou uma palavra para nós, o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu estou com você, eu vou com você. Mesmo que você não perceba, que você não entenda, que você não veja, eu estou junto, eu estou aí. Somente não temas, né? Se eu dei a palavra, se você crê naquilo que eu falei, que está aqui, você vai chegar aonde você deve chegar. Você vai acontecer com você os planos que eu tenho para a sua vida, e nada vai impedir de que isso aconteça. Porque se eu falei, e o texto bíblico é bem claro, a palavra de Deus ela é firme, forte, ele não volta atrás, ele não é homem para se arrepender, né? Então o que ele falou, o que ele tem para você, os planos que ele tem, mesmo que você não saiba, mesmo que você não acredite, vai acontecer, né? Mesmo que possa aparecer o maior turbilhão, né? Um vento terrível, o mar encapelado, as situações no super inimigo poderoso diante de você, os gigantes que vão ter na sua frente, os problemas que se levantam, ali está algo que foi dito para nós: não temas, não temais, eu estou contigo. Essa então é a palavra para nós nesse dia de hoje, que você possa então receber, entender. Nós temos aí um velho hino que vocês devem cantar, um corinho, um cântico que a gente cantava muito e agora não sei se canta mais, né? Que se as ondas do mar da vida que quiserem te afogar, né? Segura na mão de Deus e vá. Aí vai contar a teoria: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois Ele te sustentará. Não temas, segue adiante
e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. Não temas. Não há maior problema. Lembram aqueles decalques que tem nos carros, nos caminhões? Mostrar, não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do seu Deus, né? E Deus é maior do que todas as coisas, até dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas lutas, daquilo que a gente acha que não vai vencer, né? Então não temas, apenas caminhe acreditando que Deus está ao seu lado e que Ele está vendo e sabendo do que passa no seu coração, na sua mente. Tenha uma boa semana, um bom domingo, no caso, o término, a semana que se inicia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê paz, te dê shalom, desde agora e para sempre. Fica com Deus, uma boa semana e se alegra, põe a mão na mão de Deus e vá.